Eu sou Nibal Pacha, eu sou bonequeiro, professor também da Universidade Federal do Pará. Eu ensino também na universidade essa minha bonecagem, né, que eu amo de paixão. A primeira vez que eu me lembro do Emaús é muito tempo atrás. Então, meu pai tinha uma agência de propaganda e ele trabalhava diretamente como voluntário do Padre Bruno, né? De acompanhar nas emissoras de TV, na época da Grande Coleta, e ele acompanhava nos jornais, na entrevista, era sempre, nunca me esqueci, sempre naquele momento que tinha Grande Coleta, tinha um movimento diferente na agência, e eu acompanhava isso, né? Foi quando eu me aproximei, enfim, da figura maravilhosa que é o Padre Bruno, que era uma pessoa que ele disse, sempre foi, né? A maneira que ele falava, e eu sempre fiquei encantado quando ele falava, eu ficava assim, olhando para ele, e o meu pai sempre acompanhando. Meu pai, eu não sei te dizer como foi que ele conheceu o Padre Bruno, né? Mas eu me lembro do meu pai que ele sempre estava envolvido, né, em grupos ou projetos ou iniciativas que tinham esse olhar para a comunidade. Então ele sempre foi, ele atendeu a Basílica de Nazaré, né? Enfim, na época de Nazaré fazia o cartaz, a gente também fazia o cartaz do Círio, depois passou por Mendes. Mas por muito tempo a gente foi a agência, né, do Círio, e eu acho que dessa maneira, da mesma forma que ele se envolveu com o momento do Nossa Senhora de Nazaré, do Círio, ele se envolveu com o Padre Bruno. Eu acho que foi por esse caminho, eu nunca tentando também descobrir como foi. E o meu pai tinha a Bosch Publicidade, e a qual ele trabalhava, né, com alguns clientes, mas essa dedicação, né, com o outro, de pensar, não é que eu esteja fazendo alguma coisa, mas eu estou compartilhando junto com o outro alguma coisa para Belém, para essa cidade. Então, Emaús entra assim. Eu sempre acreditei que entrou assim, porque eu ouvi o meu pai conversando com o Padre Bruno, e era sempre uma relação de troca, enfim, amizade, era muito lindo, assim. E eu, lógico, né, estava lá, me aproximei e isso foi estendido para mim. Então eu tinha maior liberdade com o Padre Bruno e aproximação muito com ele. Então, e eu gostava muito porque aquilo me causava uma grande emoção. E aí eu participei de várias reuniões e me chamavam para reunir para saber o que era, o que não era, como é que a gente poderia fazer. E aí eu acabei entrando para o teatro. Nessa época eu trabalhava no teatro, na propaganda, ainda eu estava num momento de transição, né, profissional, digamos assim, sair de publicidade para ir para artista da cena. E aí o Padre Bruno criou um projeto que era o atendimento das crianças na rua, porque eles mapearam as crianças onde elas dormiam de noite, e aí quando elas chegavam de noite, elas eram setorizadas. Tinham crianças que dormiam em São Brás, tinha crianças que dormiam no Ver o Peso, tinha crianças que dormiam na Basílica, ali onde onde se instala o parque lá, né? Então as crianças dormiam por ali, e aí o Padre Bruno, com outros atendimentos, além desse que a gente fazia, porque a gente fazia atendimento, eu, Vlad, Olinda, acho que Beto Paiva, a gente fazia um atendimento artístico, ou seja, as crianças chegavam às 6, a gente chegava às 6, 6 e meia, aí as meninos e meninas chegavam e a gente começava a dar atividades no teatro. Eu dava atividade plástica, trabalhar com argila, sempre fazia alguma coisa antes de eles começarem a dormir. Aí tinha sempre o lanche e eles descansavam, e era um trabalho que a gente vinha desenvolvendo porque era um projeto piloto para o que depois se originou as casas de acompanhamento, que aí começaram as casas. Eu já não participei mais desse momento, mas eu sei que a Estrela Lucena participou, outros artistas participaram, mas já eram em residências localizadas em alguns pontos a partir do resultado desse projeto, e que teve esse atendimento artístico. Mas aconteciam coisas assim, a gente saía super pilhado, né? Porque é o universo, desde o universo do prazer até o universo de levar uma criança que está totalmente com cola dentro do peito, né? E atendi, levar para o hospital, para o pronto-socorro. Então, a gente do teatro não se envolvia, era uma grande equipe, né? A gente não só se envolvia nessa questão de fazer alguma atividade, se envolvia em tudo, né? Em tudo, né? Em tudo. E aí tem histórias muito engraçadas, que eu fui fazer uma atividade de argila, e aí
Comecei a atividade, mas elas estavam tão pilhadas, começaram a surgir uns objetos estranhos, né? Começaram a surgir, eu larguei a coisa, deixei e vamos, é isso, vamos lá. Mas chegou um momento que aquela construção, porque mexer com argila é muito... Eu fiz um curso sobre a arte, essa questão mais próxima, sensorial da pessoa, e mexer com argila mexe na natureza, né? Na natureza primeira da pessoa. E as crianças começaram a ficar alteradas. Quando eu vi, eu não dei mais conta, porque era uma guerra de argila, porque as esculturas viraram coisas assim, e eles se escondiam, virou uma brincadeira. Evidentemente que eu comecei a... E aí, imediatamente, transformei aquilo numa brincadeira de pega, tentei segurar a onda, eu acho, é porque eu consegui, mas enfim, acontecia de tudo, acontecia muita coisa louca, né? Tem um momento desse projeto que foi super interessante. O Padre Bruno chegou e disse, vamos ter que terminar o projeto. Cara, a equipe ficou toda muito triste. Eu disse, o que foi, Padre Bruno? As crianças se reuniram e foram fazer baderna dentro da igreja da Basílica, num casamento. E começaram na porta, quando a noiva entrou, começaram na porta a falar um bando de coisa para a noiva, né? E aí os padres não gostaram e disseram, não, esse projeto aqui está movimentando uma coisa que não interessa para cá, né? E aí quase que a gente termina com o projeto, mas aí o Padre Bruno, com a equipe dele, descobriu que não foram os meninos e as meninas que a gente atendia na Basílica, foi os meninos e as meninas que se juntaram São Brás com Ver o Peso, com ciúme, e aí foram lá, fizeram isso para meter culpa, porque eles também eram setorizados, né? Crianças de São Brás eram, enfim. E aí eles foram fazer essa história para derrubar o projeto na Basílica, para poder ir logo para Ver o Peso ou São Brás. E aí foi muito engraçado, né? Porque a gente chegou e disse, gente, uma articulação, e, né, muito boa. E na época a gente achou muito bacana como eles conseguiram, de alguma forma, ser visibilizados, né? Que a gente conseguisse vê-los. E olha, a gente quer também isso, né? A importância disso. Foi muito bacana. A gente sempre fazia uma atividade teatral, porque o teatro, depois, eu acho que depois disso, ele entrou na República de Emaús, né? Ele entrou, então tinha oficinas de teatro, oficina de perna de pau, oficina de circo, oficina de um monte de coisa, oficina, enfim, muitas coisas. Foi um momento muito lindo, assim, muito lindo, muito ápice, assim, do projeto, né? Tinham várias recuperação de bonecas, são vários projetos, né? Cuidar das meninas que viravam empregadas domésticas que vinham da Ilha do Marajó, e aí a Estela Menezes, que também era do movimento e que estava junto com a gente, que na época era esposa do Bido, que era o diretor da Emaús, enfim, era do Alexandre Siqueira também, Alexandre Siqueira junto da gente, no processo de criação de material para divulgação, Miguel Scaoca, Elza Lima, enfim, era um pessoal que era tudo chegado assim, e todos com entendendo o que é isso, né? Por onde vai isso, né? Que lugar é esse? E aí eu participei de um projeto que foi cuidar da visualidade. Foi meu grande projeto, que eu fiquei tremendo nas calças assim, porque era um espetáculo com mais de 30 crianças e meio adolescentes, e eu tinha que fazer o figurino deles todos, né? Caraca, eu fiquei... O que eu faço agora? Vamos lá, é desafiador. E aí foi um projeto muito bacana, que a gente criou e acompanhou a confecção, muitas coisas a gente confeccionou para o espetáculo, que foi lindo, tinha perna de pau, tinha, enfim, todas as linguagens aí cênicas, estavam dança, teatro, estavam todo mundo junto. E é um projeto que eu tenho também muito carinho, né? Fora esse primeiro projeto piloto, que eu acho que foi o projeto piloto desse atendimento na rua, acho que foi o primeiro projeto que eu entrei. E eu entrei, foi engraçado, porque eu não entrei pela Borges, o Padre Bruno não me conhecia. Eu entrei pela Vlad Perolinda, porque o Padre Bruno conhecia elas, da Unipop, que eu também já trabalhava no Unipop, já da oficina lá, e a gente eu acabei indo nessa equipe, porque a Vlad, olhando, vamos lá, Aníbal, vamos lá, pessoal, que a gente estava nesse Corro Velho, que também a gente trabalhava no Corro Velho, vamos lá, todo mundo junto. Vamos lá ver o que negócio é esse. E fomos. E aí esse foi o meu primeiro lugar, mas o Padre Bruno não me reconheceu. Não me reconheceu. Depois de um tempo que eu cheguei, padre, lembra? Porque era o papai o foco, né? Era o papai, enfim. E depois que o papai ainda não tinha falecido, e aí depois que eu fui me metendo com ele de vez, e aí eu fiquei por um bom tempo com ele de vez, quando
o papai morreu e a Borges ficou com a gente, com os irmãos, eu, a Lúcia e o Fernando. A arte para mim, eu descubro no teatro que a arte para mim, porque eu sou artista plástico, mas enfim, sou no paralelo, que eu digo assim, eu fiz cinema, fiz televisão, fiz, enfim, publicidade, tudo sempre ligado à arte, né? Mas quando eu entrei no teatro, o teatro me deu uma resposta que está muito mais além do que eu estar localizado em uma arte, né? O teatro me deu um feedback de que o importante é estar junto. E o teatro é a arte da presença, é do estar junto. Nesse projeto eu entendi que tinha dias que a gente não fazia nada, eles só queriam que a gente estivesse lá. É isso. As pessoas que são invisibilizadas, que estão à margem, elas só querem aproximação, elas querem oportunidade, né? E o teatro, ela tem por essência essas possibilidades, né? Eu entendi isso muito rapidamente, foi por isso que eu imediatamente mudei radicalmente a minha vida. Fui para o teatro porque o teatro me deu um retorno daquilo que eu precisava ouvir, daquilo que eu queria viver, e vivo até hoje. Vivo até hoje. Então, no projeto, além, evidentemente, de a gente tentar dar uma atividade para a criança e a criança perceber que ela também tem potência criativa, porque eu acho que a potência criativa é o que se estabelece nessa comunicação direta, né, imediata, e aí quando a gente leva uma determinada coisa para se fazer junto com o outro e provocar o processo criativo, eu acho que isso dá potência. E o Padre Bruno, um visionário sempre foi um visionário. Ele sempre acreditou nas artes como possibilidade de aproximação, né? Principalmente aproximação e uma possibilidade de transformação a partir do ser criador. Todo mundo tem potência de criação. Isso o Padre Bruno sempre, naquele jeitinho dele quietinho, ele ficava ouvindo, mas ele abria a boca, ele arrasava já com todo mundo e já dizia assim, cara, é isso, é aqui, é esse ponto. Que a gente chegava chorando assim, padre, não conseguimos desenvolver nada, as crianças estavam todas muito cansadas. Assim, não te preocupa, vocês estavam lá? Tranquilo, é isso. E eles vão reconhecendo vocês, eles vão percebendo que vocês também têm uma referência que eles podem ter. Isso é potência, isso é o importante. Muito mais do que eu de dar retorno de números, eu atendi não sei quantas crianças, atendi não sei o que. O valor disso é muito pouco, isso eu aprendi com ele, o valor disso é muito pouco na grandiosidade que é do compartilhamento, do estar junto, de poder olhar para as crianças. Porque a cidade tem medo dessas pessoas e elas não olham. E o ato de olhar, que era muito, ele dizia bem isso, não virem o rosto para nenhuma criança, né? Porque isso linka imediatamente o coração, enfim. Se eu começar a chorar, Padre Bruno, ele tem uma dimensão na minha vida muito grande. Que bom que ele passou por mim, né? E eu pude estar com ele. Eu vou me acalmar porque, enfim, a gente começa a entender o que é isso, né? Que força é essa? O que é isso, na verdade, né? E ele é a pessoa simples, quieto, mas ele via o quanto isso é grande. E por isso que eu estava sempre lá envolvendo. Eu estava sempre lá no projeto, eu estava sempre lá. Minha casa sempre foi muito cheia de coisas do Emaús, porque eu sempre acreditei. E o Padre Bruno tinha essa visão que as coisas não precisam ser descartadas, né? As coisas precisam ser recolocadas. Você precisa ter uma amorosidade com as coisas que foram abandonadas. E o projeto de Emaús da Grande Coleta era exatamente isso. Ele tirava o abandono das pessoas, das coisas que eram na casa das pessoas, e colocava um novo amor. E o amor vinha pelas oficinas que tinham lá de reaproveitamento, de recolocar isso, um liquidificador
uma bobagem, né? Conceito de indicador para colocar de novo para ser vendido numa população que não tinha acesso. É colocar alguma coisa que perdeu o amor e ele quis dar de novo. Isso é a essência. Isso é a essência do Emaús, né? O Emaús trabalha com essa essência. E isso é a visão do Padre Bruno, é a dimensão social que ele sempre teve. Lógico, enfrentar situações delicadas, políticas, né? Porque quando você entra nesse processo, você vai enfrentar muita coisa, e ele enfrentava muita coisa de frente, muita coisa. E a gente tinha uma alegria que ele estava na nossa frente, né? Ele estava de frente nesse lugar aí. E formou, eu posso te dar certeza, ele formou uma geração de artistas. Uma geração de artistas que já tinham em sua vontade esse lugar, né, do outro, do compartilhar, do entender o que é recolocar as coisas no amor. Ele formou muita gente, uma geração, né?